Essa é a história do Novo Testamento dos Senhores. Como surgiu? Tem gente que achou que caiu do céu. Não. Não, gente. Isso é um conto de fadas. Isso é mentira. Isso é um engano. A verdadeira história é essa. É a patrística quem diz. Se não for a patrística dizer, então joga-se fora a Bíblia, né? Tem uma história por trás disso. Por isso que eu falo. Não adianta citar versículos se os senhores não souberem como eles vieram parar na sua Bíblia. Não adianta pegar versículos isolados para querer afirmar alguma coisa. Ô, pastor, só o senhor adquiriu o meu esboço, tá? Todo o meu esboço tem todas as referências bibliográficas. Aí o senhor adquire, aí o senhor pega o meu esboço e consulta todas as referências bibliográficas, tá bom? Acho que o senhor não reparou, mas deixa eu compartilhar aqui. Todos os meus esboços aqui, ó, eles têm notas pequenas, 75. Aí o senhor vem aqui no meu esboço, ó, na nota de rodapé, 75. Aí o senhor veja qual que é a obra, tá bom? Tá? Simples assim, só adquirir, tá bom? Aí o senhor me ajuda e eu lhe ajudo também. Eu não lido com achismo, tá? Sou muito profissional. Aqui, ó, tanto profissional, eu tenho obras publicadas, pesquisadas. Tenho 2 livros publicados e mais 15 para publicar. Sou um pesquisador. Não sou um leigo, não. O Constantino fala para Eusébio: Eusébio, peguem todos os livros que falam de esse tal de Jesus Cristo. Todos. Quais são todos, professor? Todos os apócrifos, todos os pseudo que foi considerado. Agora vocês vão saber da verdadeira história. Ai, professor, mas para mim era o Novo Testamento Sagrado, os 4 evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, Apocalipse, professor. Então, tinha o evangelho de Pedro, o evangelho de Bartolomeu, Atos de Pedro, livro apocalíptico de Pedro, livro apocalíptico de Paulo, Atos de Paulo, evangelho de Paulo, Atos de Filipe. Existiram vários evangelhos, vários atos, vários livros apocalípticos. Aí Constantino diz: ô Eusébio, peguem todos os livros, todos que existem aí. Aí o que ele vai dizer? Preste bem atenção na leitura agora, senhores. Vou compartilhar novamente. Essa é a verdade. Essa é a sua Bíblia, o seu Novo Testamento, o senhor tem em mãos aí, tá? Que aí as pessoas têm essa história, mas ninguém quer ler isso para vocês, né? Não. Maqueia, deturpa lá. Então, pega a obra aí e diga que não é isso aí agora. Olha o que o Constantino diz. Examinai-vos estes livros. Aí sabe o que os crentes pensam? Ah, irmã, então os livros que eles examinaram foram os 27 livros. Não, pelo amor de Deus, não venha com achismo nem com falácia, por favor, tá? O cânon vai se tornar ainda. O cânon não existia. Tá? O cânon não existia, senhores. Ele vai ser criado em 363. É daqui que vem a história do cânon aí da sua Bíblia. É dessa história que vem os seus 27 livros aí no seu Novo Testamento. Se eu tenho em mãos aí, tá? Essa é a verdadeira história. Vamos lá agora? Olha o que ele faz. Vamos lá. Examinai-vos estes livros e tudo o que for bom neles, o que for bom neles, nesses livros, que mantenham, mas tudo que for mal será rejeitado. O que for bom em um livro, unir-vos com outros que sejam também, e será a doutrina do meu povo, a doutrina de Constantino. O que os senhores têm em mãos aí, o seu Novo Testamento, é a doutrina de Constantino, que eu recomendo a todas as nações. E assim não haverá mais guerra por outras religiões. Olha que maravilha! Olha que coisa linda! As pessoas acreditando que o Novo Testamento é a doutrina de Deus. É a doutrina disso, é a doutrina daquilo, não. É a doutrina de Constantino. Olha a estratégia que surgiu. Agora você vai entender
como que surgiu as páginas do Novo Testamento da sua Bíblia. Essa é a história verdadeira, tá? Não foi revelação, não, senhores. É um objetivo. O que Constantino queria? Vou colocar um único Deus dentro do meu Império Romano e todas as pessoas terão que adorá-lo. Se você achava que a verdade ela já era existente, está enganado. Se você pensava que o cristianismo era a verdade, desde o primeiro século, está enganado. Não, senhores. Se vocês pensavam que Jesus, na mente do cristianismo, ele era Deus, vocês estão enganados. É dessas facções que vai surgindo a história do ajuntamento de alguns livros para que no final se tornem canonizados. Para que no final surgissem esses 27 livros que vocês têm em mãos hoje. Vamos lá entender todo esse raciocínio, como que foi desenvolvido as doutrinas da Bíblia, não só a Trindade, a divindade de Jesus também, tá? E apóstolo em que a doutrina da Trindade surgiu. Então foi por intermédio do quê? Desse cenário de apostasias, de falsos mestres e apóstolos, em que a doutrina da Trindade surgiu. Foi daí que começou a dar o princípio, para que fizesse o quê? Aprisionasse as pessoas. Nas primeiras décadas, depois do ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que abrange os próximos séculos, várias ideias surgiram quanto à sua natureza exata. Aí eles começaram a questionar. Jesus, ele era homem? Ele era Deus? Ele foi Deus com uma forma humana? Ele era uma ilusão? Ele era um homem simples que se tornou Deus? Ele foi criado por Deus, o Pai, ou ele existiu eternamente com o Pai? É justamente nesse período que começa a surgir essas preocupações. Volto novamente. Se as pessoas no final do primeiro século tivessem a verdade absoluta que Jesus realmente era Deus, não haveria argumentações e indagações a respeito disso. Era simplesmente aceitar. Mas se vê que não é bem assim. Então, todas as pessoas que foram evangelizadas dizendo dessa forma, nem todas as pessoas aceitavam que Jesus era Deus, que Jesus era divino, ou que existisse uma trindade. Então, não é é por isso que eu falo, professor, mas não está na Bíblia. Aí as pessoas imaginam que a Bíblia completa, todos os seus livros, já estavam inseridos ali. E, na verdade, não. Não existia um cânon no primeiro século. Não, gente. Quando se fala de cânon, o que é um cânon? É o ajuntamento desses 27 livros do Novo Testamento que os senhores têm. Isso foi lá no quarto século que veio existir. Então, quando os apóstolos morrem, que surgem os pais das igrejas, que é eles que vão dar continuidade ao trabalho dos apóstolos, eles não tinham um cânon em vista. Eles não tinham os 27 livros oficializados para eles. Essa é a questão. Tá? Essa é a questão. Então, eles não tinham certeza de nada. Só que procuraram criar. Criaram, isso não é nada revelado, não é nada divino, não. É uma criação humana de um pensamento, de uma crença colocada, embutida, forçada, justamente para defender aquilo que eles acreditavam, tá? Isso eu vou trazer até o final. Então, na parte 3, eu pensei que ia dar 6 partes, vai dar muito mais do que isso. Capaz de dar umas 10 lives só sobre a Trindade, tá? Essa é a questão. É outro problema, Jonas, da oralidade. O que acontece também, gente? Quando se fala de oralidade, será que todos passaram a mesma informação? Não tem como. Você pega um conto aqui, você ouviu, passa 10 anos, você fala aquele mesmo conto, 5, 3, 1, que seja. Vai sair de forma perfeita? Não. Não. Então, é complicado de dizer de fidelidade na oralidade. Sei, tem pessoas que defendem a inerrância, a preservar da Bíblia, eu sei disso. Mas não trata, e isso não é o caso sobre isso, né? Obrigado pelo carinho, viu, Calvin? Tá? Muito obrigado, tá? Continuo, senhores. Vamos lá. Vamos entender isso. Vamos compartilhar o esboço. Ok. O fundo histórico de como a Trindade foi introduzida. Uma vez que a Trindade não é encontrada na Bíblia, como muitos estudiosos e teólogos admitem, como chegou a ser visto como um ensinamento tão importante? Estudiosos explicam parte do quebra-cabeça dizendo:
É compreensível que a importância dada a esta doutrina é desconcertante para muitos cristãos leigos e estudantes. Em nenhum lugar está clara e inequivocamente declarado nas Escrituras. Como pode ser tão importante se não for explicitamente indicado nas Escrituras? Se é de suma importância, é existente, teria que ser de uma forma clara, explícita na Bíblia. A doutrina da Trindade desenvolveu-se gradualmente após a conclusão do Novo Testamento no calor da polêmica. Eu vou tratar sobre isso. Mas os pais das igrejas que o desenvolveram acreditavam que eles estavam simplesmente fazendo exegese de uma suposta revelação divina e não especulando ou inventando novas ideias. A doutrina da Trindade se desenvolveu de forma explicitada no quarto século em dois grandes concílios, Concílio de Nicéia e de Constantinopla. Concílio de Nicéia. Olha a omissão. A maioria dos escritores cristãos da atualidade suprimiram a verdade sobre o desenvolvimento do cristianismo e ocultaram os esforços de Constantino para conter o caráter vergonhoso dos presbíteros que agora são chamados pais das igrejas. Olha o que diz Constantino. Eles enlouqueceram, disse ele. Registros antigos revelam a verdadeira natureza dos presbíteros, ou dos pais das igrejas, e a pouca consideração em que foram realizados os concílios foi sutilmente reprimida por modernos historiadores da igreja, ou seja, camuflar a verdadeira história da igreja. Colocar aquilo que é o lado benéfico, mas o lado maléfico não, se exclui, mas foram encontrados registros. Na realidade, eles foram os companheiros mais rústicos, ensinando estranhos paradoxos. Eles declararam abertamente que ninguém estava apto a ouvir seus discursos, pois eram ignorantes. Eles nunca apareciam nos círculos dos mais sábios, mas se infiltravam entre os ignorantes em cultos, divulgando nas praças, feiras e mercados. Olha o problema que surge agora. Ou seja, se nós temos as pessoas cristãs no final do primeiro século, entrando no segundo e por aí diante, aí você vai dizer que as pessoas que estão ali, elas adoravam deuses? Não. Vocês não dirão isso. Vocês vão dizer que não. Adorava apenas um Deus, ou a Trindade. Como que é isso? Quer ver? Olha o que vai acontecer, senhores. Vamos ver o que acontece com isso. Compartilhar aqui novamente o esboço. Vamos lá. Grupos de presbíteros tinham criado muitos deuses e muitos senhores, tá? Os pais das igrejas, aqueles que compunham o ministério, eles criaram muitos deuses e muitos senhores. E numerosas seitas religiosas existiram, cada um com diferentes doutrinas. Grupos de presbíteros entraram em confronto sobre os atributos de vários deuses e criaram vários altares para competir com outros grupos. Cerca de 4 anos antes de presidir o conselho, Constantino havia sido iniciado na ordem religiosa do Sol Invictus, um dos dois cultos de prosperidade que consideravam o Sol como um único Deus supremo e o outro era o mitraísmo. Por causa de sua adoração ao Sol, ele instruiu Eusébio, pai da igreja, que escreveu sobre a história da igreja, considerado o maior historiador dentro da patrística. Eusébio, como aí Constantino convoca Eusébio a convocar a primeira das 3 sessões no solstício de verão, justamente por causa do Deus Sol, no dia 21 de junho de 325, que é justamente o concílio de Nicéia. Então, Constantino não era 100% cristão. Ele era um político, ele era imperador, ele não era uma pessoa leiga, não. Ele era um grande imperador. Então, ele tem ao seu lado o quê? Pessoas que não têm a formação que muitos imaginam. Que a maioria dos pais das igrejas eram cristãos 100%. Honrava a Deus, honrava a Jesus, tinham temor a Deus, tinham temor a Jesus, e essa não é a verdadeira história, viu?
Quem ensina isso, ensina mentira. Não, tem que ensinar a verdade. A verdade é outra questão, que nós vamos entrar, por isso que eu falei, o caldo vai engrossar a cada live. Se prepare que o assunto é polêmico, viu? O assunto é muito polêmico, justamente. Constantino era mitra, né? Adorava mitra, o mitraísmo que eu acabei de falar aqui, tá bom? Vamos ver o que mais tem? Vamos lá. De acordo com registros, Eusébio ocupou a primeira cadeira à direita do imperador e proferiu o discurso inaugural, em nome do imperador. Foi nessa assembleia, com tantas ramificações apresentadas, que um total de 318 bispos, sacerdotes, diáconos, subdiáconos e exorcistas se reuniram para debater e decidir sobre um sistema de crença unificado, que englobava apenas um Deus. Peraí, pessoal, então quer dizer que existiam bispos, sacerdotes, diáconos e tantas outras pessoas com seus devidos cargos, que ainda existia uma oscilação em quem era o verdadeiro Deus? É isso mesmo, senhores. Era isso mesmo. Era um país miscígeno. Eram vários deuses. Uns adoravam Jesus, outros adoravam Apolo, outros adoravam Pedro, e assim sucessivamente. Outros adoravam Krishna, Mitra e tantos outros deuses. Vamos ver aqui. Por esta altura, uma enorme variedade de textos discutíveis. Textos discutíveis, não existia uma padronização. Circulava entre os presbíteros. E eles apoiavam uma grande variedade de deuses e deusas orientais e ocidentais, como Júpiter, Baal, Thor, Apolo, Ares, Taurus, Minerva, Mitra, Teos, Ate, Indra, Hermes, Tamuz, Ial, Saturno, Máximo, etc. A intenção de Constantino em Nicéia foi a criação de um Deus totalmente novo para o seu império, que uniria todas as religiões sob uma divindade. Os presbíteros foram convidados para debater e decidir quem seria o novo Deus. Olha que maravilha! Mas até então o que eu aprendi é que o cristianismo era a religião do mundo. Não, se tornou, mas não era. Está na mente das pessoas, acreditam nisso. Por isso que eu falo, tem que estudar a história. As pessoas acreditam que Jesus veio, nasceu, então aí os apóstolos saíram para pregar e converter o mundo todo ao cristianismo. Não, essa não é a verdade, gente. Essa não é a história verdadeira, não. Essa é a história mentirosa, tá? É a história mentirosa. A pessoa pode sair e pregar o mundo todo. Porque ela saiu e pregou o mundo todo, todas as pessoas se converteram ao cristianismo? Não. Tá? Não, isso não. Tá bom? Então, tem que estudar, tá bom? Tá bom? Vamos lá, senhores. Continua aqui. Pra vocês verem a que ponto chega aí, a religião cristã. Olha de onde está surgindo a história aí, tá? Vamos lá. Os delegados discutiram entre si, expressando motivos pessoais para a inclusão de determinados escritos que promovessem os traços mais delicados de sua própria divindade especial. Deixa eu explicar isso aqui. O que aconteceu? Aí tinha vários registros de conteúdos normativos de vários deuses, de várias religiões. Várias religiões. Aí existe a discussão para ver qual o melhor conteúdo que identifique um único Deus para a religião do Império Romano. Para ver qual o melhor conteúdo que identifique um único Deus para a religião do Império Romano. Olha a estratégia que surgiu. Agora você vai entender como que surgiu as páginas do Novo Testamento da sua Bíblia. Essa é a história verdadeira, tá? Não foi revelação, não, senhores. É um objetivo. O que Constantino queria? Vou colocar um único Deus dentro do meu Império Romano e todas as pessoas terão que adorá-lo.
Então ele reúne os especialistas, os historiadores, os teólogos, os filósofos, os gramáticos, enfim, uma série de pessoas que lidavam com deuses. Agora ele precisa de um conteúdo, que se torne esse conteúdo o quê? Normativo, que entre como norma para que as pessoas caminhem em cima daquela norma. Olha, você vendo, olha a construção da sua Bíblia aí, ó. Tá vendo? Olha como que ela veio surgir. Olha como que é a história. Vou ler novamente aqui, ó. Os delegados discutiram entre si. Primeiro discutindo entre eles. Expressando motivos pessoais. Não é algo revelação. Não foi revelado. Não foi inspirado. Não. Motivos pessoais. Para a inclusão de determinados escritos que promovesse os traços mais delicados de sua própria divindade especial. Ao longo da reunião, alguns uivavam e o debate se tornava mais acalorado. E os nomes dos 53 deuses foram apresentados para discussão. Olha que interessante. Olha o que aconteceu essas facções. Do ponto de vista de Constantino, havia várias facções e ele começou a desenvolver uma religião abrangente durante um período de confusão. Em uma época de ignorância crassa, Constantino nunca adquiriu um conhecimento teológico sólido e dependia fortemente de seus assessores em questões religiosas. Isso Constantino não tinha. De acordo com Eusébio, pai da igreja, Constantino observou que entre os presbíteros havia facções, brigas, e era necessário estabelecer um estado mais religioso. Mas ele não conseguia fazer um acordo entre as facções, entre os próprios cristãos. Existiam as suas facções, existiam as suas escolas, os seus grupos. Tinha Marcião, Valentino, Armínio, Jacobe, Mateus, Lucas, vários segmentos que as pessoas tinham o seu conteúdo como passagens bíblicas, histórias bíblicas, histórias de filósofos e tantas outras coisas, que essas facções surgiram, onde não existia o quê? Uma definição do que era a verdade. Já era existente, está enganado. Se você pensava que o cristianismo era a verdade, desde o primeiro século, está enganado. Não, senhores. Se vocês pensavam que Jesus, na mente do cristianismo, ele era Deus, vocês estão enganados. É dessas facções que vai surgindo a história do ajuntamento de alguns livros para que no final se tornem canonizados. Para que no final surgissem esses 27 livros que vocês têm em mãos hoje. Só que esses 27 livros foram criados em cima daquilo que eles delegaram como verdade para eles. Por isso que hoje as pessoas querem defender a divindade usando textos bíblicos. Desculpa, gente. É fácil? É fácil porque eles acreditavam nisso. E eles pegaram as passagens que eles quiseram para defender isso. Mas isso é a verdade? Não. Verdade para eles. Se fosse a verdade absoluta, seria para todos. E não haveria nenhum questionamento sobre isso. Essa é a história verdadeira. Como que é? O Franci Condias diz assim: boa noite, professor. Tenho mais de 50 anos. Nunca em minha vida ouvi alguém com tanto conhecimento, bibliotecas igual ao senhor. Muito obrigado pelo carinho. Já mandei para o WhatsApp, vocês podem ficar em paz, viu? Entrou aqui para causar, mando para o WhatsApp, tá bom? Assim eu vou aqui explanando meu conteúdo. Hoje eu estou um pouco mais pacífico, então hoje eu não vou perder. Não perdi a linha ontem, né? Mas, né, ficar aquela mensagem bem bombástica, pode ficar em paz. Hoje, estou bem calminho hoje, viu? Continua aqui, senhores. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Gente, a verdade é essa, fazer o quê? Depois, quem quiser adquirir esse esboço, tá? Quem quiser adquirir esse esboço, gente, só entrar em contato comigo. O meu contato tá aí no chat, fixado, e também aqui na descrição
da live. Então, quem quiser, só entrar em contato e adquirir esse esboço, tá? E lembrando, senhores, aquela promoção continua, não perca. Curso de hebraico, grego, hermenêutica, exegese, 48 videoaulas, 72 esboços, por apenas R$500. Esse pacote custa mais de 5 mil no meu site. Só meu curso de hebraico no meu site, pode ir lá. professorfabiosabino.com.br, meu curso de hebraico custa R$700, só o curso de hebraico. Então, estou colocando todo esse conteúdo, esse material, por apenas R$500. Quem quiser a série de deturpação, tenho também lá no meu site, tá bom? Continuo, senhores, gente. Não esqueçam de escrever em fonte baixa, por gentileza, tá? Para não serem enviados para o Hades, viu? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Das facções. Seus conselheiros avisaram que as religiões dos presbíteros, ou dos pais das igrejas, tinham que ser destituídas com fundamentos e que precisava estabelecer uma de forma oficial. Constantino viu, nesse sistema confuso de dogmas, fragmentado, a oportunidade de criar uma nova religião e que se ligasse ao Estado, neutro em termos de conceito e para protegê-lo por lei. Quando conquistou o Oriente em 324, Constantino enviou o seu conselheiro Ócios de Córdoba a Alexandria com cartas para vários bispos, exortando-os a fazer as pazes entre si. A missão falhou e Constantino, provavelmente por sugestão de Ócios, em seguida emitiu um decreto ordenando a todos os presbíteros e seus subordinados que viessem à cidade de Niceia, na província romana da Bitínia, na Ásia Menor. Eles foram instruídos, prestem atenção, a trazer com eles os testemunhos que discursavam para a multidão em códice, para a proteção durante a longa viagem e entregá-los a Constantino no momento da chegada em Niceia. Preste atenção que eu vou explicar que testemunhos são esses. Preste atenção. Toda a história de Jesus, dentre o primeiro século, era dentro de uma oralidade. Oralidade. Passava-se de boca para boca e assim ainda. Algumas dessas pessoas, como Paulo e tantos outros, que recebeu a oralidade também, Paulo não foi testemunho ocular de Jesus, Paulo não presenciou o ministério de Jesus. Então, Paulo recebe informações por oralidade, o qual Paulo diz que é por intermédio de revelação. Não. Isso é uma construção inserida. Aí se tem oralidade. Então, muitos desses presbíteros que sucederam os apóstolos, eles ministravam agora nas igrejas aquilo que eles ouviram. E o que Constantino diz? Olha, tudo que vocês ensinam para a multidão, tragam isso por escrito. Preste bem atenção. Então, na verdade, quando você tem achando que o Evangelho de Mateus foi Mateus quem escreveu, não, senhores. São anônimos. É atribuição. É atribuição. Então, desde quando morrem os apóstolos, que os que lhes sucedem, começam a evangelizar as pessoas. Como Justino Mártir tentou evangelizar Trifão. Justino Mártir criou sua própria teologia. Justino Mártir, ele quem faz a construção teológica de querer encontrar Jesus em todo o Antigo Testamento. Essa é a verdade absoluta. Você pode ler o diálogo com Trifão, que ele vai falar sobre isso. Justino Mártir, que é início do segundo século. Então, ele tem, Justino Mártir, quem escreve um diatessaram, a harmonia entre os próprios evangelhos, que na verdade não existia evangelho. É o evangelho de Justino Mártir, que Tassiano depois, quando vai escrever o diatessaram, vai se basear em cima da harmonia de Justino Mártir. É isso que eu ensino nas minhas aulas de patrística, tá? E é justamente uma parte de Justino Mártir que eu utilizo para falar sobre as profecias comparadas,
que está no registro de Mateus, que faz alusão ao Antigo Testamento, toda quarta-feira. Quem quiser estudar comigo, seja bem-vindo. Então, na verdade, você não entendendo, estou entendendo, vou explicar de novo. As pessoas, a tradição era oralidade. Só que dentro dessa oralidade existia o comentário de cada um desses presbíteros. Então eles pegavam uma lógia, um dito de Jesus, e criava-se um enredo em volta disso. E isso é o que eles ministravam. Não, hoje não se faz a mesma coisa? Quando se sobe em cima do púlpito, se faz o quê? Você espiritualiza o texto, não é? É. Você lê a passagem bíblica e você espiritualiza. Você cria uma história artificial atrás daquilo, você cria uma conjectura para o quê? Para alcançar o seu objetivo dentro daquela mensagem. Você não está fazendo uma hermenêutica do texto dizendo o que o texto está dizendo, não. A maioria das mensagens é dizer aquilo que o texto não está dizendo. Né? Dependendo da forma da mensagem, qual você faz uso. Se é uma mensagem temática, mais expositiva, do que seja. A mesma coisa aconteceu na história. Então, desse conteúdo que as pessoas achavam que era a verdade, isso foi sendo o quê? Proliferado, copiado, passado por um manuscrito, foram surgindo cópias e cópias e cópias. Então, para quem acreditava que a Trindade foi criada no Concílio de Nicéia, me desculpe, gente, não leu o credo. O credo não diz isso. Agora, por que foi... Isso aí é o que eles creem. O que significa credo? É creio. Não é credo de nojeira, não. É o do que eles acreditavam. Então, isso é um documento. Eles bateram esse documento, ó, Jesus é Deus e ponto final. Sabendo de onde que vem a divindade de Jesus agora? É de um credo. Porque eles conceberam essa ideia, essa crença, essa fé. Aí faz o quê? Agora que nós já colocamos aquilo que nós acreditamos, o que é necessário fazer? Agora é necessário pegar os livros, os documentos espalhados por aí. Já definimos que a nossa religião será a religião cristã, só que agora nós precisamos definir que livros nós adentraremos como a norma, como conteúdo normativo, como conteúdo de regra, fé e prática. Agora precisamos elencar os elementos para corroborar o que nós acreditamos. Porque tinham pessoas que não acreditavam na divindade de Jesus. E é justamente nesse concílio de Nicéia que foi o debate entre Sabélio e Ário. Ário era presbítero de Alexandria, onde foram encontrados a maioria dos papiros em Alexandria. Aí você tem o quê? Os debates acalorados, definir um credo, agora precisa do quê? Da Bíblia. Agora precisamos construir um Novo Testamento. Então vamos ajuntar esse papiro aqui, que diz sobre esse conteúdo. Vamos pegar esse outro aqui, que é atribuído a Marcos. Vamos pegar esse outro aqui, que é atribuído a Paulo. Vamos pegar esse outro aqui. Não é atribuído a ninguém, mas é interessante para defendermos a nossa crença. Vamos pegar esse aqui, que diz ser de Lucas. Não foi apóstolo. Ele disse que escreveu por conveniência, diz que ele não escreveu por inspiração, mas vamos colocar também, porque esse aqui vai endossar nossa crença. Vamos pegar esse livro aqui, tal de, atribuído aos hebreus, mas ninguém sabe a autoria, mas é interessante. Esse livro também dá para defender a nossa crença. Digo mais. Mas esses outros evangelhos aí, diz que é Evangelho de Pedro, Bartolomeu, dá uma lida aí. Não encaixa muito bem com a nossa crença. Não encaixa muito bem com o nosso credo. Não. Pega esse livro, considera ele apócrifo e pseudepígrafo. A história que vocês aprenderam foi a mentira, viu? Não, irmão, só tá esses 27 livros na Bíblia porque eles foram inspirados por Deus. Os outros não foram. Essa é a maior mentira que as pessoas desonestas, sabendo da verdade, em colocar na cabeça de muitas pessoas. Não, porque aquele livro ali é gnosticismo, foi escrito no 2º século. E os que estão canonizados foram escritos quando, senhores?
Alguém tem a cópia aí dos manuscritos do primeiro século? Tem? Não, né? Ah, tá, pensei que tinha. Essa é a verdadeira história. Essa é a verdadeira história da sua Bíblia, do seu Novo Testamento. Do Jesus divino e de tantas outras coisas. Mas vou continuar aqui, senhores. Essa é a verdadeira história, mas ninguém quis ensinar. Ninguém quis ensinar isso, né? Vamos lá. Tudo que diz é cremos apenas no Espírito Santo. Não fala de trindade o credo niceno. Não, isso não. Esta não é a doutrina trinitária da cristandade. Até mesmo a palavra-chave consubstancial, que é homúsios, não significa necessariamente que o concílio acreditava numa igualdade numérica entre o pai e o filho. Se o concílio quisesse dizer que o filho e o pai eram numericamente um, ainda assim não seria uma trindade. Seria apenas um Deus de 2 em 1, não de 3 em 1, exigido pela doutrina da trindade. Será que os bispos em geral reunidos em Nicéia acreditavam que o filho era igual a Deus? Pois Ário ensinava que o filho teve um começo específico no tempo e por isso não era igual a Deus. Essa era a teologia de Ário, presbítero em Alexandria, cristão, tá? Mas era subordinado a ele em todos os sentidos. Já Atanásio, por outro lado, acreditava que o filho era igual a Deus em certo sentido. E havia outros conceitos. A ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram cada um verdadeiro Deus e iguais em eternidade, poder, posição e sabedoria, e ainda assim apenas um só Deus, um Deus em 3 em 1, não foi desenvolvido pelo concílio, nem pelos anteriores pais das igrejas. Então você tem o quê? Ário, presbítero em Alexandria, cristão, teólogo, não tinha a Bíblia como verdade absoluta, não tinha isso. Não tinha a Bíblia como regra de fé e prática, também não. Senão não duvidaria. Agora, por que Ário questionava isso? Por quê? Porque é o pensamento da época, que a maioria deles eram filósofos também, como Justino Mártire, como outros pais das igrejas, como Paulo era um fariseu, dentro de uma cultura aos pés de Gamaliel. Então, muitos desses pais das igrejas eram homens dotados de muito conhecimento. E Ário começou a indagar, não pode ser. Não tem como Jesus ser Deus. Porque como nós vamos conceber a imagem que os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre existiram dentro da eternidade? Como que é isso? Porque ninguém nunca esteve presente com eles na eternidade para saber disso. Como vou dizer que Jesus é Deus com a mesma essência do Pai? Então quer dizer que ele sempre existiu desde toda a eternidade? Peraí, se Jesus existiu desde toda a eternidade, por que então nenhum dos judeus lá no Antigo Testamento inseriram isso? Para que a compreensão ficasse simples, plausível, fácil demais, de entendimento. Não, isso não existe. Você não tem isso. Você tem uma construção teológica. Se fosse uma verdade absoluta, então deveria existir isso dentro do judaísmo. Aí tem um problema. Mas o judaísmo defende que o eterno, ele é um. Ele é único. Ele não está dividindo nada com ninguém. Ele não está ao lado de ninguém. Ele não está sendo assessorado por ninguém. Shema Israel. Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel. O eterno nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. E aí, como que você vai entender agora essa construção? Aí, Ário, presbítero de Alexandria, não, gente, não. Vamos colocar que Jesus possa ter uma essência divina, porém não eterno. Ele tem que ser criado. E aí surgiu um debate que até hoje não tem como. Ah, mas aí se fica simples e fácil, o que é que se faz? Se cria conteúdos para defender a crença. Aí Ário foi considerado o quê? Um herege. Então todos os grupos que descendiam de Ário eram hereges. Todos os grupos que descenderam de Marcião eram hereges.
Todos os grupos que descenderam de Valentino eram hereges. Todos os grupos que descenderam de Basílios eram hereges, e assim sucessivamente. Então, como que se fazia antigamente? Não concorda com a minha doutrina? É um herege, irmão. Ó, é herege. É herege. Tá vendo como as pessoas não sabem nem o que significa herege? Aí vocês estão achando que o Novo Testamento é a doutrina verdadeira, mas não sabia da história, né? Então. E agora, como fica? Opa, vamos aqui agora. Como os evangelhos foram criados? Preste bem atenção. Como foi criados os evangelhos? Vamos lá. Constantino, então, depois surgiu o debate entre Sabelo e Ário, no Concílio de Nicéia, instruiu Eusébio, pai da igreja, organizar a compilação de um conjunto uniforme de novos escritos desenvolvidos a partir dos aspectos primários dos textos religiosos submetidos ao concílio. Suas instruções foram, olha o que Constantino disse para Eusébio: examinai-vos estes livros. Então, o que tinham? Vários livros. Vários livros. Obrigado, Alexandre, pelo superchat. Maior trama já montada, maior mentira já propagada. A mentira foi tanta que mudaram até o calendário. Aí o que se faz? Olha o que o Constantino fala para Eusébio. Eusébio, peguem todos os livros que falam de esse tal de Jesus Cristo. Todos. Quais são todos, professor? Todos os apócrifos, todos os pseudo que foi considerado. Agora vocês vão saber da verdadeira história. Ai, professor, mas para mim era o Novo Testamento Sagrado, é os 4 evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, Apocalipse, professor. Então, tinha o evangelho de Pedro, o evangelho de Bartolomeu, Atos de Pedro, livro apocalíptico de Pedro, livro apocalíptico de Paulo, Atos de Paulo, evangelho de Paulo, Atos de Filipe. Existiram vários evangelhos, vários atos, vários livros apocalípticos. Aí Constantino diz: ô Eusébio, peguem todos os livros, todos que existem aí. Aí o que ele vai dizer? Preste bem atenção na leitura agora, senhores. Vou compartilhar novamente. Essa é a verdade. Essa é a sua Bíblia, o seu Novo Testamento, o senhor tem em mãos aí, tá? Que aí as pessoas têm essa história, mas ninguém quer ler isso para vocês, né? Não. Maqueia, deturpa lá. Então, pega a obra aí e diga que não é isso aí agora. Olha o que o Constantino diz. Examinai-vos estes livros. Aí sabe o que os crentes pensam? Ah, irmã, então os livros que eles examinaram foram os 27 livros. Não, pelo amor de Deus, não venha com achismo nem com falácia, por favor, tá? O cânon vai se tornar ainda. O cânon não existia, tá? O cânon não existia, senhores. Ele vai ser criado em 363. É daqui que vem a história do cânon aí da sua Bíblia. É dessa história que vem os seus 27 livros aí no seu Novo Testamento. Que o senhor tem em mãos aí, tá? Essa é a verdadeira história. Vamos lá agora? Olha o que ele faz. Vamos lá. Examinai-vos estes livros e tudo o que for bom neles. O que for bom neles, nesses livros, que mantenham. Mas tudo que for mal será rejeitado. O que for bom em um livro, unir-vos com outros que sejam também. E será a doutrina do meu povo, a doutrina de Constantino. O que os senhores têm em mãos aí, o seu Novo Testamento, é a doutrina de Constantino, que eu recomendo a todas as nações. E assim não haverá mais guerra por outras religiões. Olha que maravilha! Olha que coisa linda! As pessoas acreditando que o Novo Testamento é a doutrina de Deus. É a doutrina disso.
É a doutrina daquilo? Não. É a doutrina de Constantino. Diz assim, senhores. Torna-o surpreendente, disse Constantino, e os livros foram escritos em conformidade. Eusébio, pai da igreja, então, solicitou aos escribas produzirem 50 cópias, escritas em pergaminho de forma legível e de uma forma portátil. E os escribas realizaram sua arte. Eles eram os novos testemunhos. E estas são a primeira menção em 331 depois de Cristo do Novo Testamento no registro histórico. Essa é a história do Novo Testamento dos senhores. Como surgiu? Tem gente que achou que caiu do céu. Não, gente. Isso é um conto de fadas. Isso é mentira. Isso é um engano. A verdadeira história é essa. É a patrística quem diz. Se não for a patrística dizer, então joga-se fora a Bíblia, né? Tem uma história por trás disso. Por isso que eu falo. Não adianta citar versículos se os senhores não souberem como eles vieram parar na sua Bíblia. Não adianta pegar versículos isolados para querer afirmar alguma coisa. Estou explicando a historicidade para os senhores agora. Agora os senhores entendem porque tem um capítulo, tem um versículo aí, porque Mateus diz assim, porque Marcos diz assim, porque Lucas está assim e tantas outras coisas. Porque Lucas está aí no cânon, porque o livro de Hebreus está no cânon, o Evangelho de Marcos está no cânon e tantas outras histórias, senhores. A hora da destruição, o que aconteceu? Olha lá, a verdade agora. Com as suas instruções cumpridas, Constantino, então, decretou aos presbíteros, aos pais das igrejas, que os manuscritos mais antigos, não oficializados por ele, fossem queimados. E declarou que se encontrasse com qualquer homem algum manuscrito antigo, que seria cortado seus ombros, ou seja, decapitado. Alguns registros sobreviveram e eles forneceram implicações alarmantes para os documentos antigos da igreja. Dizem que o Concílio de Nicéia terminou em meados de novembro de 326, enquanto outros alegam que a luta para estabelecer um Deus era tão forte e se estendeu para 4 anos e 7 meses, desde o seu início em junho de 325. Aí o que Constantino faz? Ô Eusébio, faça favor, vem cá, Eusébio. E aí? O que vocês resolveram aí? Vocês com esse grupo de teólogos, de estudantes e tantos outros. O que aconteceu? O que Constantino fez, senhores? Constantino vai, ô Eusébio, vem cá, Eusébio. Reuniu todos eles? Reuni, sim, senhor. E aí? Então, é o seguinte, como nós tivemos o debate aqui entre Ário e Sabélio, e foi de comum acordo que nós não concordamos com a visão teológica de Ário. Nós vamos querer defender que Jesus, ele é Deus, que Jesus é divino, tem a mesma essência do Pai. Tá, e o que precisa ser feito? Bom, agora nós precisamos, né, reunir os documentos daquilo que nós colocamos como credo niceno e bater o martelo Constantino. Pois bem, então faça isso. Tá, e os demais conteúdos que nós ignoramos, que são conteúdos que não defendem aquilo que nós cremos, a nossa fé, aquilo que nós vamos instituir como cristianismo, como a religião do Império Romano. O que se faz com os outros conteúdos? Que diz ser dos apóstolos também. O seguinte, considera apócrifo, pseudoepígrafo, queima tudo isso daí. Vai contrário à nossa fé? Vai, então queima. Vai contrário à nossa crença? Então queima. Então, foi o consenso entre a maioria? Foi. Então vamos estabelecer que Jesus é Deus. Pronto, acabou. Fim de história. Tá. Então agora vamos pegar os textos para nós colocarmos, criarmos, que defende a divindade de Jesus. Vamos pegar os textos que vão falar de ele um ser milagroso, que morreu, ressuscitou, foi aos céus, vai buscar a sua igreja.
Mas, Eusébio, tem algum conteúdo que contraria? Tem. Tem outros conteúdos aí, Constantino, que na verdade contraria muitas questões aí. Contraria o que nós estamos acreditando. Que contraria a nossa fé do que nós queremos defender. É Constantino quem fez isso. Aí os senhores estão achando que foi o Espírito Santo. É a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Essa história ninguém vos ensinou, né? Complicado, né? Essa é a verdadeira história. Vamos lá, senhores. Concílio de Constantinopla. No ano de 381, 44 anos após a morte de Constantino, o imperador Teodósio, o Grande, convocou o Concílio de Constantinopla para resolver essas disputas. Gregório de Nazianzo, recentemente nomeado como arcebispo de Constantinopla, presidiu o conselho e pediu a adoção de sua visão do Espírito Santo. Estudiosos informam que praticamente nada se sabe sobre os debates teológicos do Concílio de 381, mas Gregório foi certamente a esperança de obter alguma aceitação de sua crença de que o Espírito era consubstancial ao Pai, igual Jesus, o Filho. Se ele lidou com o assunto desajeitadamente, ou se simplesmente não havia chance de consenso, os macedônios dos bispos que se recusaram a aceitar a plena divindade do Espírito Santo deixaram o conselho. Gregório repreendeu os bispos por não terem aceitado o verbo divino da Trindade em sua autoridade. Em 381, com o Concílio de Constantinopla, confirmou o credo niceno e acrescentou-lhe algo mais. Chamou o Espírito Santo de Senhor e vivificador. O credo ampliado em 381 mostra que a cristandade estava na iminência de formular o pleno dogma trinitário. Todavia, nem mesmo este concílio completou a doutrina, pois se diz, é de interesse que 60 anos depois de Nicéia, o Concílio de Constantinopla evitasse rumúzios na sua definição da divindade do Espírito Santo. Os eruditos têm ficado intrigados com a aparente brandura da expressão por parte deste credo. Por exemplo, de não usar a palavra homusos, que é a mesma substância, que os três são distintos, mas com a mesma substância. É aqui onde o caldo vai engrossar. Como que foi criada essa doutrina da Trindade, ou da divindade de Jesus, tendo a mesma essência do Pai. Vai entrar um pouquinho na divindade de Jesus, viu, senhores? A respeito do Espírito Santo como consubstancial com o Pai e o Filho. O vocábulo músios, que é da mesma essência, da mesma substância, tá? Vou falar em grego, mas o senhor já sabe o que significa, tá bom? Não ocorre nas Escrituras. Não, professor, não. Isso não tem. É invenção, tá? A Bíblia não usa esta palavra nem para o Espírito Santo, nem para o Filho como consubstancial com Deus. Não existe uma passagem sequer que diga que Deus, Jesus, tem a mesma essência e substância do Pai. Não existe isso. Foi uma expressão não bíblica que ajudou a produzir a doutrina da Trindade. O credo do concílio só foi amplamente reconhecido no Ocidente no 7º ou no 8º século. Os eruditos reconhecem também que o credo atanasiano, definido como um padrão e apoio à Trindade, não foi escrito por Atanásio, mas por um autor desconhecido da época muito posterior. Então ficou bem claro aqui agora para os senhores? Ficou fácil agora? Como que o seu Novo Testamento surgiu? Como foi desenvolvida essa teologia da divindade de Jesus? A escolha dos livros da sua Bíblia? As páginas? As folhas? De que forma foi? Que os outros livros que não enquadrassem na fé e na crença, dentro do período Constantino, fez o quê? Considera apócrifo, pseudepífico, queima, não tem nada a ver com inspiração, senhores. Ensinar a mentira para vocês. Não, irmão, eu não faço uso do Evangelho de Tomé porque é livro apócrifo. Eu creio na Sagrada Escritura.
Olha aí, olha o que colocaram na cabeça de vocês. Constantino fez isso. Constantino fez isso. Criou o Novo Testamento, criou a divindade de Jesus, criou a Trindade, montou todo o cenário, lindo, maravilhoso, perfeito, colocou o cristianismo como religião do mundo, dominou o mundo todo. E aí as pessoas, porque a religião verdadeira é a Bíblia, professor, porque é a religião mais antiga, por causa de um império, né, senhores? Por causa de um império. Tem que estudar a história, né? Não pode ser ignorante. Não pode ser ignorante. Então essa é a verdadeira história da construção da sua Bíblia. Mas eu tenho um vídeo aí, algumas aulas sobre o cânon. Pega aí. Aí eu mostro qual foi o processo de canonização. Mas eu tenho uma aula sobre isso, completinha. Se não tiver, vou fazer a série também. A história do cânon, né? A história do cânon. Então, mais uma aula, gente. Eu fico muito agradecido. E amanhã tem mais. Amanhã é a parte 4. Agora o caldo vai engrossar. O caldo vai ficar bem grosso, mas bem grosso, para o desespero daqueles que não queriam que se falasse essas verdades. Não tem por onde correr. Eu acho mais fácil, então, fazer igual Constantino. Peguem os livros de histórias neutras da patrística e queima. E não dá acesso ao povo, não. Que foi o que a igreja tentou fazer há muito tempo. Fazer o quê, professor? Eliminar tudo. Até a própria história dos pais das igrejas. Até mesmo deles. Mas aí, alguns governos não permitiam a igreja católica tomar o poderio em tudo, não, como a igreja católica queria. A igreja católica queria fazer isso. Dominar o Estado, o mundo todo. Só que aí não deu certo, né? E aí, alguns estudiosos conseguiram fazer as suas pesquisas, descobrir os achados arqueológicos, os códices sobre a Bíblia, os papiros sobre a Bíblia, os manuscritos dos ditos dos pais das igrejas, e aí ficou enclausurado apenas em faculdade. Os livros que os grandes teólogos escreviam ficavam apenas retidos em suas faculdades, em suas bibliotecas. Não existia uma preocupação de proliferar aquele conteúdo que dava muito trabalho. Escrever para um outro idioma dava muito trabalho. Ter o trâmite de transição de um país para o outro, até que surgem as editoras, e daí começa a surgir livros estrangeiros traduzidos para o português, que algumas editoras do Brasil não queriam isso. Algumas editoras tendenciosas, temos, traduzia obras estrangeiras apenas daquelas obras que defendiam o seu segmento doutrinário e religioso. Dou um exemplo. Um exemplo de uma biblioteca, de uma livraria tendenciosa, não preciso nem falar o nome. É do segmento pentecostal. Os livros que fazem uso são aqueles que defendem o seu segmento doutrinário, a sua fé, a sua crença. Ah, Bultmann, esquece, não pode ler Bultmann, não. Não, temos que ler os livros de teologias conservadoras, que fazem crescer a nossa fé, a nossa crença, faz crescer a adoração ao Espírito Santo, a Trindade, a divindade de Jesus. O fermento inserido, até que surgiram, aí demonizavam as editoras católicas. Irmão, você não pode estudar, né, com livros não vou falar o nome das editoras, né? Mas do segmento católico, não. Luterano, nem esquece isso. Vocês têm que, ler conteúdos dos nossos teólogos pentecostais. Esses são homens de Deus. Eu fui teólogo pentecostal. Eu vim de lá. Eu sei do que eu estou falando. Eu ensinei, minha maior parte nas faculdades que eu ensinei foram pentecostais. Eu não sou um leigo, não estou dizendo aqui achismo, não. Essa é a verdadeira história.
Aí o que aconteceu? Surgiram-se os livros, até que surge a nossa abençoada internet. O que acontece? Pega-se os conteúdos em livros, escaneia tudo e faz o quê? Coloca em domínio público, de todos os idiomas. Os achados arqueológicos estão inseridos seus facsímiles, as suas imagens catalogadas, pesquisadas em museus, em universidades. E hoje se tem acesso a tudo isso. Isso era que o mundo queria, religioso? Não, senhores. Isso era o que o mundo religioso mais temia. Que as pessoas leigas tivessem acesso àquilo que desfaria a mentira criado há milênios. Era tudo isso que a igreja não queria. Que o povo tivesse acesso a achados arqueológicos, a outros idiomas, a outras pesquisas, a outras teses de doutorado, pós-doc, o raio que seja. Não queria isso. Não queria que existisse YouTube, pessoas trazendo conteúdo, mostrando imagens de papiro, de códice e tantas outras coisas. Não! A religião queria que o povo ficasse na burrice, com cabresco. É isso que a igreja queria a todo tempo e quer até hoje. Até hoje quer isso. Por quê? Porque agora estão sabendo que a doutrina criada, a Bíblia criada, a fé criada, vieram dos homens, com seus interesses políticos como Constantino, para procurar um Deus que fosse autossuficiente dentro do seu Império Romano e de um livro normativo, os quais as pessoas colocassem sua fé, crença e esperança para serem dominadas pelos maiorais que tinham conhecimento. E a verdade, ela existe e ela chega. Muito obrigado, até amanhã, até a próxima. Sucesso para todos vocês e tchau.